Olá pessoal, meu nome é Solange Gueiros, eu sou Developer Advocate na Chainlink Labs, aqui estão os meus contatos. E hoje você vai aprender a criar o seu primeiro Smart Contract. Na verdade, serão dois Smart Contracts. O primeiro para aprender os conceitos básicos e depois você vai criar outro contrato usando Chainlink. E quais são os requisitos para criar o seu primeiro Smart Contract? Bom, você não precisa de nenhuma experiência, a gente está começando do zero. Vamos usar um navegador web, eu vou usar o Chrome. Também vamos usar uma wallet, uma carteira de cripto, que vai ser o MetaMask. E também a documentação da Chainlink. A nossa programação vai ser essa. Primeiro a gente instala a carteira web, que vai ser a wallet, a MetaMask. Depois a gente cria o nosso primeiro contrato inteligente. Em seguida, vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Chainlink. E para finalizar, você vai criar o seu primeiro contrato inteligente usando o Chainlink. Vamos lá. Primeiro a gente tem que instalar o MetaMask. Então você vai para este site metamask.io. Então aqui estou eu. Aqui a gente tem o download. Eu vou fazer o download para o Chrome, que é o navegador que eu estou usando. Então, esse vai ser o processo para fazer o download e instalar a extensão no Chrome. Então, adicionar extensão. MetaMask é uma extensão do Chrome, então ela vai ser usada juntamente com o seu navegador. E o que é uma wallet? Uma wallet é um gerenciador de chaves usado para administrar suas criptomoedas ou tokens. Então, através da wallet, você vai autorizar transações e vai interagir com páginas web ou aplicações descentralizadas. Você também pode assinar mensagens demonstrando que você é o proprietário de um endereço da sua carteira. E aqui está, então o MetaMask está instalado, eu adoro essa raposinha. E eu vou aceitar os termos de uso do MetaMask e criar uma nova wallet, uma nova carteira. Bom, você pode decidir se você quer ajudar ou não o MetaMask. Eu vou ajudar. Agora eu vou criar uma senha. E é muito importante você saber que você é o responsável pela sua carteira, inclusive pela sua senha. Então o MetaMask ele não pode recuperar essa senha para você. Não é como um banco que quando a gente perde a senha, você pode ligar e pedir outra. Aqui você é responsável por guardá-la. Muito cuidado com isso. Create a new wallet. Aqui está. Quando a gente cria uma carteira, como eu já disse, a carteira é um gerenciador de chaves e a gente está falando de chaves criptográficas, de conjuntos de chaves públicas e chaves privadas. Estas chaves elas são geradas através de um mnemônico ou frase de backup ou seed phrase, mas é um conjunto de palavras. E também você não pode, em hipótese alguma, mostrar essas palavras para outras pessoas. Qualquer pessoa que tenha acesso às suas palavras pode retirar, roubar tudo que tiver na sua carteira. Agora eu estou te ensinando, então eu vou mostrar as palavras para você. Mas saiba que depois disso eu não vou mais usar essa carteira exatamente porque agora ela está exposta. Quando a gente cria a carteira, é importante que a gente copie essas palavras e guarde num lugar seguro. Eu vou mostrar minhas palavras para vocês agora porque eu vou copiar. Aqui está. Então, a gente costuma dizer que isso é uma frase de recuperação. E como eu falei, não mostre as suas palavras para ninguém. Eu só estou mostrando as minhas agora porque eu estou te ensinando. Aqui está. Então, eu vou copiá-las, guardar em outro lugar. E depois eu tenho que garantir que eu tenho essas palavras. Então, eu tenho um passo de verificação, onde eu tenho que adicionar algumas palavras de volta para ter certeza que eu copiei de maneira correta. E na ordem, tá? Não adianta apenas ter as palavras, você precisa ter as palavras na ordem correta. Aqui está. Então, estas são minhas 12 palavras. Confirmar. E agora sim, minha carteira está criada.
você pode ver um tutorial do MetaMask, de mais coisas que você pode fazer, inclusive as novidades da carteira, e aqui está minha carteira criada. Muito bom! Agora nós vamos configurar a nossa carteira para utilizar a testnet. E o que é uma testnet? É uma rede de teste, então é uma rede que tem as mesmas características da mainnet, mas para fazer testes. Geralmente, seus tokens não têm valor financeiro. Nós vamos utilizar a testnet do Ethereum chamada Sepolia. E para utilizar a testnet, precisamos de tokens da rede de teste, das criptomoedas da rede de teste. E para isso, nós vamos usar um faucet. Então, faucets são lugares onde podemos obter tokens de teste. Voltei para o MetaMask e aqui no canto superior esquerdo eu tenho a Ethereum Mainnet e eu quero ir para uma testnet. Então eu vou abrir a janela de seleção e vou habilitar o Show Test Networks. Então aqui está. E agora apareceram mais redes na minha lista. Eu vou escolher a rede Sepolia, que é uma das testnets do Ethereum que vamos usar agora. Como eu falei, a próxima etapa é conseguir os tokens de teste. Eu vou procurar aqui, por exemplo, no Google, Sepolia Faucet. Vamos ver. E aqui existem alguns. Este aqui é um interessante. Vou passar para vocês os links daqui a pouquinho. Tem também este da Alchemy, onde você tem que criar uma conta com a Alchemy, que é um provedor de nós. E aí você pode conseguir alguns tokens. Este que eu falei que é interessante, você faz uma mineração que não é exatamente uma mineração, mas a ideia é que você tem que provar que você quer esses tokens através do uso do seu computador. Então eu vou usar esse aqui. Eu volto para o meu MetaMask e abaixo do account 1 eu tenho o endereço da minha carteira. Então, se eu passar o mouse em cima e clicar com o botão direito, eu posso copiar o endereço. Daí eu volto para o faucet, vou colar o endereço, dizer que eu sou humana e começar esse processo de mineração. A ideia desse processo é apenas para que as pessoas não roubem os fundos, para que robôs não tentem acabar com esses fundos da rede de teste. E agora eu tenho que esperar até que eu tenha 0.05 Sepolia ETH, ou seja, Ether da rede Sepolia, para então recuperar esses Ethers, ganhá-los para a minha carteira. Daqui a pouquinho eu volto com esse resultado para vocês. Antes disso, eu quero passar mais uma opção para vocês. Existe o faucet da própria Chainlink, faucets.chain.link. Nem sempre tem Sepolia aqui, mas vale a pena você tentar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou conectar minha carteira. Como eu já falei para vocês, quando a gente tem a carteira, a gente tem que, para conectar, a gente tem que aceitar essa conexão. Então, no caso aqui, esse é um site, que é um faucet. Eu vou aceitar os termos de uso da Chainlink e vou escolher a conexão com o MetaMask. Aqui eu vou autorizar o MetaMask que este site faça a conexão com o MetaMask. E agora sim, eu estou conectada. E nesse momento, a gente tem apenas o token link que nós não vamos usar hoje. Então, eu não vou continuar o processo. Mas sempre vale a pena olhar aqui se tem tokens de teste também. Aqui está a lista dos faucets para você. Eu voltei agora para o faucet onde eu estava minerando para conseguir os Ethers da rede Sepolia e eu já tenho o suficiente. Olha só, eu tenho 0.55. Então eu vou parar a mineração e fazer o Claim Rewards, que é obter esses tokens para a minha carteira. Então este faucet agora, ele vai enviar os tokens para a minha carteira. Claim Rewards.
Então o Faucet está processando isso, daqui a pouquinho vai ter uma transação onde esses tokens estão indo para a minha carteira. Então olha só, agora eu já tenho a transação confirmada. Inclusive, se eu clicar na transação, a gente vai ver que isto é uma transação de envio de tokens. E eu estou agora no Etherscan. Então, o Etherscan, ele é um explorador de blocos. Ele é um site que tem uma cópia da blockchain e essa cópia está indexada de maneira que nós podemos fazer pesquisas. Assim como eu estou vendo a transação na qual foi enviada, o valor não foi bem o 055, né? Olha só, o valor foi 0,549, mas este valor foi enviado do Faucet para a minha carteira. Voltando na minha carteira agora, a gente pode ver aqui, ó, olha a quantidade de Sepolia IT na minha carteira. Muito bom! Agora que eu já tenho tokens de teste, eu posso criar o meu primeiro smart contract. E bom, por que eu precisava ter tokens de teste antes? Porque quando a gente cria um smart contract, a gente gasta para fazer isto, a gente paga umas taxas e essas taxas vão ser pagas então com os tokens da testnet. O que são smart contracts? Smart contracts são programas de computador publicados e executados em um ambiente blockchain. De maneira autônoma, quando são acionados ou chamados, eles vão executar exatamente o que está definido programaticamente, sem intermediários e imutáveis. Isso quer dizer que o programa que foi publicado não pode ser mais alterado. Podemos dizer que os smart contracts, eles resolvem os problemas de confiança na nossa sociedade. Então, ao invés de você confiar numa logotipo ou numa promessa em papel, você vai contar com garantias criptográficas baseadas em matemática. Utilizaremos Remix, que é um ambiente de desenvolvimento online, para criar o nosso primeiro smart contract. Você vai para remix.ethereum.org. Ele é desenvolvido e apoiado também pela Fundação Ethereum. E aqui estou. Antes de tudo, vamos fazer uma pequena configuração no Remix e entender como ele funciona. Eu tenho no segundo ícone o File Explorer, que é o espaço onde eu vou criar os meus smart contracts. No quarto ícone, eu vou habilitar o autocompile. Isso acelera o seu processo de desenvolvimento, porque ele já vai automaticamente compilar os smart contracts da linguagem Solidity para os bytecodes que a máquina virtual do Ethereum entende. Outra coisa muito importante a fazer é, no quinto ícone, que é o Deploy and Run Transactions, nós vamos alterar o environment para Injected Provider, fazendo a conexão deste ambiente de desenvolvimento online com a sua wallet. Utilizaremos a documentação da Chainlink para nos ajudar a criar o nosso primeiro smart contract. Em docs.chain.link, eu vou para Getting Started. É aqui que vamos começar. E você pode ver que aqui eu tenho Deploy Your First Smart Contract, ou seja, publique seu primeiro smart contract. Você pode acompanhar passo a passo tudo o que temos que fazer aqui. Nós já instalamos uma carteira, nós já temos tokens na nossa carteira. E aqui estamos. Vamos escrever, compilar e publicar o nosso primeiro smart contract. Este é o contrato básico que nós vamos usar. Eu vou abri-lo diretamente no Remix. Então, aqui embaixo eu tenho o botão Open in Remix. Eu abri outra janela com Remix. E desta vez, eu abri no Workspace, que são os exemplos da Chainlink. Então, aqui tem a página com exemplos da Chainlink. E eu tenho o Hello World. Para entender o nosso contrato, na primeira linha do nosso contrato, nós temos a definição da licença que estamos utilizando. Neste caso, MIT,
que é um tipo de licença open source. Em seguida, o comando pragma, ele é utilizado para definir a versão do compilador Solidity que estamos usando, no nosso caso, 0.8.7. Este é um exemplo básico para você aprender, mas não é um código auditado para você utilizar na mainnet. Cuidado com isso, esse é um momento de aprendizado. O comando contract, ele define o nosso contrato. Então, o nosso contrato ele chama-se Hello World. Tudo que está dentro das chaves é a definição do nosso contrato. Então, o que eu tenho no contrato? Eu tenho primeiro uma variável. Então, eu posso dizer que uma variável é uma caixa para a gente armazenar informações. No nosso caso, uma caixa do tipo string, ela pode armazenar qualquer tipo de informação. Ela é pública. Isso quer dizer que a gente pode acessar essa informação por fora do smart contract. Na hora que a gente publica o smart contract, automaticamente o compilador ele vai criar o que a gente chama de getter, que é uma função com o mesmo nome da nossa variável e podemos olhar a informação através disso, fazer uma consulta. O nome da nossa variável é message. O construtor, ele é um comando, uma função especial que só é executada no momento que o smart contract é publicado. E neste caso, nós estamos passando um parâmetro no construtor, que é a mensagem inicial, o initial message, que também é uma string. Então, o construtor ele é muito utilizado para inicialização de variáveis. E aqui estamos guardando na variável message a mensagem inicial enviada durante a publicação, a mensagem que vai ser enviada pelo construtor. Além disso, nós temos uma função. Funções servem para você agrupar um conjunto de comandos e quando você chama a função, todos os comandos serão executados. No nosso caso, eu só tenho um comando na minha função, mas eu poderia ter muitos. A minha função chama-se update message, quer dizer que eu posso alterar a mensagem gravada no meu smart contract, porque eu tenho uma função para isso. Lembre-se que eu não posso alterar o código fonte do smart contract, mas neste caso eu posso alterar a mensagem, a informação gravada. Então, na hora que eu chamar a função update message, eu tenho que também passar um parâmetro, que é uma string, com a nova mensagem. Neste momento, a variável message vai guardar a nova mensagem, new message. Repare que a minha função ela é pública, isto significa que ela também pode ser chamada por qualquer pessoa depois que o contrato for publicado. Tudo pronto para publicar o contrato. Lá vou eu tenho que ir para o quinto ícone, Deploy and Run Transactions, e lembre-se que eu tenho que alterar o environment. Aqui está, environment. Eu vou alterá-lo para Injected Provider, no caso MetaMask, que é a minha carteira. Veja que o MetaMask abriu uma janela para que eu autorize esta conexão. Então, sempre que algum aplicativo ou algum site quer interagir com a sua carteira, você precisa autorizar. Então, no caso, eu estou autorizando que o Remix envie transações para a rede através da minha carteira MetaMask. Eu vou autorizar as transações na carteira. Então, Connect with MetaMask, Next e Connect. Agora está conectada. Eu posso ver aqui embaixo também que está escrito Sepolia Network, que é a mesma rede que está selecionada no meu MetaMask. Aproveitando, é interessante você ver o seu MetaMask na barra aqui em cima. Para isso, eu vou clicar nesta pequena peça de quebra-cabeça, que é o Extensions, e fazer o PIN do MetaMask. Assim facilita para que eu clique no MetaMask agora e veja algumas dicas do MetaMask, mas eu posso ver que a minha conta termina com 0977, é a mesma conta que está aqui. Eu tenho 0.549, é o mesmo saldo que eu tenho aqui. Então, realmente, esta é a minha carteira que está conectada. Depois de ter certeza que a sua carteira está conectada, veja aqui embaixo que o contrato selecionado é o Hello World, exatamente o contrato que está aberto aqui do lado direito da tela. Para fazer o deploy, eu tenho que dizer qual é a minha mensagem inicial,
que vai ser em português: Olá, mundo. Escrevi minha mensagem, agora eu posso clicar no botão Deploy. Neste momento, eu estou enviando uma transação para a rede através da minha wallet do MetaMask. Eu tenho que autorizar o envio dessa transação na wallet. Então, o Remix criou a transação, enviou para o MetaMask, eu autorizei no MetaMask, agora o MetaMask enviou essa transação para a rede. A gente fala que ele fez o broadcast na rede e os validadores estão incluindo a transação no bloco. Para falar a verdade, já foi incluída. Se eu olhar na parte direita aqui embaixo, eu vejo que já tem um sinal verde, essa transação já está definida. Do lado esquerdo embaixo, eu posso ir para Deployed Contracts e aqui está o meu contrato Hello World. Eu tenho uma seta do lado esquerdo onde eu posso expandir o contrato e ver exatamente as duas funções que eu tenho. Na realidade, eu tenho só uma função, que é o Update Message, mas eu tenho também um Message, que é um view, é para fazer uma consulta da minha variável Message. Então, vamos ver a mensagem? Olá, mundo! Essa é exatamente a mensagem que eu defini no momento de fazer a publicação do Smart Contract. E que tal agora alterar a sua mensagem? Ao invés de olá, mundo, eu quero dizer olá a todos e todas. Escrevi minha mensagem nova, vou clicar do lado esquerdo no botão Update Message. Neste momento estou enviando outra transação para a rede, ou seja, para a minha carteira, tenho que autorizar na minha carteira. E o MetaMask faz o broadcast e envia a transação para a rede. Quando a transação estiver confirmada, minha mensagem será alterada. E aqui está, transação confirmada. Volto aqui no botão Message, clico no botão e agora eu tenho a mensagem olá a todos e todas. Como eu comentei antes com vocês, eu não consigo alterar o código-fonte do meu Smart Contract, mas eu consigo alterar as mensagens. O interessante desse tipo de alteração é que eu posso ver tudo o que aconteceu, porque eu tenho histórico, eu tenho auditoria. Como eu faço para ver essas alterações? Por exemplo, eu posso aqui no meu MetaMask, veja que eu tenho o momento que eu fiz o deploy do contrato, Contract Deployment, e depois eu tenho o Update Message. Vamos ver? Update Message, clico na transação e verei a transação no Block Explorer, no Etherscan, no sepolia.etherscan.io. Aqui está a transação que fez a alteração. E neste caso, se eu vier na parte de baixo, More Details, e clicar nisto, clique to Show More, eu vejo que foi chamada a função Update Message. Clicando em Decode Input Data, eu posso ver qual é a mensagem nova, New Message, olá a todos e todas. Então, todas as vezes que eu alterar essa mensagem, uma nova transação é enviada para a rede. Então, eu consigo ver um histórico de todas as alterações e fazer uma auditoria das transações, de tudo que aconteceu no meu Smart Contract. Parabéns para você, porque você criou o seu primeiro contrato inteligente. Agora que você já criou o seu primeiro Smart Contract, vamos entender suas limitações. A maior limitação de um Smart Contract é sua conexão com o mundo real. Sair do ambiente blockchain, onde está o Smart Contract, e tanto enviar informações para outras blockchains ou para fora de qualquer blockchain e trazer informações destes mundos também para usar no seu Smart Contract. A solução para isso é o Oracle. Então, estamos falando dos blockchains Oracles. Um Oracle é qualquer dispositivo que interaja com o mundo off-chain para fornecer dados externos ou computação para os contratos inteligentes. Podemos falar de temperatura, ou podemos falar de dados de uma casa inteligente, ou até mesmo das informações do seu relógio, dos seus passos, ou de um satélite, de esportes, resultados esportivos, do tempo, ou até de imobiliárias, de negócios imobiliários.
qualquer coisa relacionada ao mundo financeiro, a ações, tudo isso faz parte do universo do que podemos trazer com os smart contracts a partir do momento que nós temos oracles. Mas quando falamos de oracles, se você tem um oracle centralizado, isso é um grande ponto de falha, porque significa que as informações estão vindo de uma fonte única e essa fonte pode falhar ou pode ser manipulada. O ideal é que tenha uma rede de oráculos descentralizada. Dizemos que isso é um DON, Decentralized Oracle Network. E é exatamente isso que é a Chainlink. A Chainlink é a solução para os problemas de conexão dos smart contracts, porque é uma rede de oráculos descentralizada, blockchain agnóstico. Então Chainlink não é um blockchain. Chainlink tem os seus serviços publicados em diversos blockchains. E hoje eu posso dizer que Chainlink já é o padrão, é o standard dos oráculos para blockchain. E expande todos os recursos dos contratos inteligentes, fornecendo acesso seguro a dados e computação que esteja no ambiente off-chain. Agora que você já sabe o que é a Chainlink, nós vamos usar um dos serviços da Chainlink para criar o nosso próximo smart contract. Usaremos Chainlink Data Feeds. Data feeds são dados de mercado que você pode usar no seu contrato inteligente. Então teremos um agregador de informações, como por exemplo uma cotação que venha de diversas fontes e que você possa usar esta cotação de uma maneira já agregada, já ponderada no seu smart contract, confiando na fonte de dados da informação a partir do momento que foram vários nós que trouxeram essa informação para você. Então nós estamos falando de obter dados e cotações dos seus smart contracts com uma cobertura completa do mercado, seja exchange centralizada ou descentralizada, com um mix de provedores de dados ou agregadores que chamamos dos agregadores premiums e também exchanges, usando o método que é baseado no volume médio, e esses dados podem estar em várias blockchains. Vamos para este site agora para dar uma olhadinha em alguns dos agregadores que temos. Aqui estou. Olha só a cotação do Ether com dólar na rede do Ethereum ou na rede da Polygon. Inclusive, tem uma pequena diferença de preço aqui, podemos até fazer uma arbitragem. E aqui estão os feeds mais populares. Vamos ver como é que está o Ethereum com dólar na mainnet. Precisamos de no mínimo 21 fontes de dados, temos 31 agora. Aqui estão os oracles, então os nós, operadores desta rede que estão fornecendo as informações. Você pode ver preço e você pode ver quem são eles. Voltei para a documentação da Chainlink e agora eu vou para Consuming Data Feeds. Aqui existe o contrato inteligente que nós usaremos nesse momento. Vamos abrir no Remix. E não esqueça de ir até o quinto ícone, Deploy and Run Transactions, e alterar o Environment para Injected Provider para fazer a conexão com a sua wallet. Agora sim, está conectado. Volto para o segundo ícone, que é o File Explorer, e eu vou explicar este código para vocês. Aqui estamos. Primeiro temos a definição da licença utilizada, que no caso é OpenSource, MIT. Em seguida, a versão do compilador. Lembre-se que o Pragma define a versão 0.8.7. E esta é a parte onde estamos utilizando Chainlink. Vamos importar um dos serviços da Chainlink. Então, estamos importando a interface do Aggregator V3. Isso quer dizer que a gente não está importando o código-fonte de cada uma das funções da interface, mas sim o nome das funções com seus parâmetros e definições. Nosso contrato chama-se Data Consumer V3. Eu estou chamando de Data Feed, a variável onde eu vou guardar o agregador, e cada par de um data feed, ele é um smart contract e ele pode ser utilizado com essa interface. Então aqui nós teremos o par do Bitcoin com o dólar, essa cotação que eu quero, na testnet, na rede Sepolia, e este é o endereço do smart contract que guarda
esta informação de tempos em tempos. No nosso construtor, que é a função que faz a inicialização do Smart Content, defino então que o DataFeed é a interface do agregador nesta direção. Em seguida, eu tenho uma função chamada getLatestPrice, que é para usar o agregador e recuperar o último preço. Veja que você pode ter mais informações aqui, mas eu só quero answer, que é o preço, e eu estou pegando o preço da última vez que foi atualizado. Agora, eu gostaria de salvar essa informação, eu quero salvar o último preço. Então, eu vou acrescentar uma linha aqui em cima antes da função, onde eu vou declarar uma variável pública inteira, da mesma forma que a minha resposta, e vou chamar a minha variável de latest price, ou seja, o último preço. Aqui está. No momento que eu guardar a informação, que eu obtiver a informação, eu vou guardar a informação então na minha variável também. Então aqui está a minha variável, ela vai guardar a resposta também, answer. Então na hora que eu obtenho a resposta, eu guardo na minha informação e eu também retorno a mesma informação. E olha que interessante, eu tenho um erro no meu Smart Content agora, olha só. Exatamente porque eu mantenho ativo o autocompile, eu posso vir aqui e ver que existe um erro na minha função, porque eu estou dizendo que minha função é uma view, mas agora eu estou alterando uma informação do Smart Content, eu estou salvando o último preço, então não é mais uma view, exatamente porque altera a informação. Voltando aqui no Smart Content, eu tenho que retirar a palavra view, porque eu estou alterando o Smart Content e agora sim meu contrato está compilado com sucesso. Tudo pronto para fazer a publicação? Volto para o quinto ícone, Deploy and Run Transactions, e agora eu posso clicar no botão Deploy. Aqui está. Vou criar o Smart Content, Remix está enviando a transação usando o MetaMask, MetaMask está fazendo o broadcast para a rede. Já já nossa transação estará confirmada. Eu estou aguardando aqui na parte de baixo a confirmação da transação. Aqui está. Se eu vou do lado esquerdo, mais para baixo, Deploy and Run Contracts, aqui eu tenho o nome do meu contrato. Do lado direito eu posso copiar o endereço dele. Expandindo. Aqui eu tenho uma variável que é o latest price, a variável que eu criei e que tem o getter, onde o preço é 0 agora, porque eu ainda não fiz nenhuma consulta, e farei minha primeira consulta. Envio uma transação para a rede para fazer a consulta e salvar o resultado no meu contrato inteligente. Vamos aguardar mais um pouquinho para a transação ser confirmada. Aqui está. Se eu volto e clico em Latest Price de novo, o último preço agora é este. E que número é esse? Como é que eu faço para entender isto? Por exemplo, este é o número. DataFeed retorna um valor para a gente com 8 casas decimais. 2, 4, 6, 8. Então, aqui está. Então, neste momento, o Bitcoin está custando $25.990,19. Quando a gente fala em tokens, em criptomoedas, a gente não tem a casa decimal implícita no Smart Content. Então, é você que tem que cuidar disso, dizendo quantas casas decimais tem e fazendo os cálculos específicos, inclusive para mostrar em front-end ou outros lugares. E parabéns para você de novo! Você criou seu segundo contrato inteligente, agora utilizando o DataFeed da Chainlink. Espero que você continue a sua jornada de desenvolvedor. Na documentação da Chainlink tem exemplos maravilhosos para que você siga em frente. Até mais!